Vamos falar agora de saúde. Muito se fala da quantidade de calorias dos alimentos para se perder peso. Mas existe aí um outro fator importante na hora de decidir o que comer. É o índice glicêmico. É importante buscar os que têm menor índice, como fibras e proteínas. Ou então, fazer uma combinação de alimentos para diminuir o item ou o teor daqueles que têm valores elevados, como o pão e o arroz brancos. De onde vêm essas gordurinhas a mais? Muita manteiga, muito açúcar. Bom, né? Bom, queijo. Pão em excesso, fritura, doce. E o que esses alimentos têm em comum? Além de deliciosos, a maioria deles tem um alto índice glicêmico, ou seja, uma velocidade rápida de absorção do carboidrato pelo organismo. Para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, a gente veio hoje para um supermercado. E eu convidei a Denise, que é nutricionista, para nos acompanhar. Só que as compras hoje vão ser em 2 carrinhos diferentes. Nesse aqui, a gente vai colocar todos aqueles produtos que têm um alto índice glicêmico. Já nesse aqui, os que têm baixo índice glicêmico. É difícil fazer essa diferenciação, Denise? Não muito. A gente tem que levar em consideração o processamento então desse alimento. Quanto mais processado, maior o índice glicêmico ele vai ter. E levar em conta também o tipo de preparação que a gente vai submeter esse alimento. Então vamos às compras, né? De corredor em corredor, a gente encontra os mocinhos e os vilões dessa história. Bom, depois das compras feitas, carrinhos cheios, agora a gente precisa entender o que a gente colocou em cada um deles, né? Denise, o que tem baixo índice glicêmico? Baixo índice glicêmico, então, a gente vai encontrar nos vegetais, como o alface, a beterraba, a cenoura, o pepino, a batata doce. Já no outro carrinho ficaram alimentos como arroz, macarrão, farinha, açúcar, doce, refrigerante e fruta madura. Não se assuste, você não precisa abrir mão de todos esses alimentos. É só fazer algumas combinações que diminuem o índice glicêmico. Macarrão puro, jamais. A massa precisa de uma proteína e da salada também. A tapioca é preciso cuidado. A tapioca, então, a gente pode acrescentar os grãos, a chia, linhaça, quinoa e gergelim na sua composição, que vai diminuir essa velocidade, e colocar, de repente, um patê de atum, colocar um frango desfiado. E a fruta é melhor comer com alguma fibra, como a aveia ou acompanhada por castanhas. Esse endocrinologista dá uma outra dica. É melhor comer primeiro salada, carne e só depois o carboidrato. Mas ele alerta, quanto maior o índice glicêmico do alimento, maior a liberação de insulina e maior a quantidade de glicose no organismo. A insulina, ela é um hormônio essencial para a vida, só que ela é um hormônio que pode fazer muito mal para quem já tem síndrome metabólica, problemas de colesterol, risco de infarto, de AVC. Aí você pensa assim, eu quero só emagrecer, que história é essa de índice glicêmico, eu tenho que me preocupar com isso? Doutor Luiz Antônio Silva, complicado o negócio, né? Pois é, Fábio. E assim, depende muito do que cada um quer, né? Eu quero perder peso, outro quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, então precisa trabalhar exatamente no índice glicêmico, né? E é isso que nós trouxemos hoje para explicar para o nosso telespectador como é que isso funciona, o que significa índice glicêmico. Então vamos saber como é que funciona. Eu vou pedir que então gire a tela para ficar mais claro, doutor, explicar para a gente como é que funciona essa história de índice glicêmico. Vamos lá então? Então veja aqui, Fábio, nós temos os alimentos, né, como a nossa colega nutricionista Denise falou, alimentos que são mais processados geralmente tendem a ter um índice glicêmico mais alto. Então o que é o índice glicêmico? Quando a gente ingere esses alimentos, né, chamados carboidratos, que tudo tem carboidrato, tudo que nós comemos tem, uns mais, outros menos. Então esses alimentos, eles levam um tempo para se transformar em glicose, que é a principal fonte de energia. Quanto mais rápido ele se transformar em glicose, maior é o índice glicêmico. Nós vamos ver aqui na próxima tela o índice glicêmico baixo, né, que são alimentos que levam mais tempo para serem absorvidos e se transformarem em glicose. Isso significa índice glicêmico. Quando você fala alimento processado, é quanto mais industrializado for, exatamente. Pior fica, Pior fica o índice glicêmico. Bom, nós temos muitas perguntas, então, sobre isso. Vamos até a próxima tela, então. Vamos saber, então, o que as pessoas estão querendo saber sobre esse assunto. Então, muita gente querendo saber sobre índice glicêmico, até que ponto realmente. Vamos, então, à primeira pergunta. Isso influencia em relação a todo aquele trabalho para você emagrecer.
É bom comer carboidrato antes da corrida por causa do alto índice glicêmico? Robson Ribeiro de Samambaia, é uma pergunta bem sofisticada. Robson, o índice glicêmico é isso que nós explicamos. Agora, comer carboidrato, tudo que nós comemos tem. É bom comer com índice glicêmico baixo. Por que que acontece? Por que é melhor comer com índice glicêmico baixo? Então, o alimento vai levar mais tempo para ser absorvido, Fábio, e com isso você vai ter glicose por mais tempo. Então, você consegue desempenhar atividade física por um tempo mais prolongado, sem precisar fazendo reposição. Muito bem. Vamos então à próxima pergunta. Tomo suco de caixinha todos os dias. Ele tem alto índice glicêmico? Ana Lúcia de Taguatinga. Ana Lúcia, quando o alimento é processado, vários outros nutrientes são colocados ali. Dentre eles, a glicose pura e simples, então vai aumentar o índice glicêmico quando ele é mais processado. Inclusive, Fábio, vamos aproveitar aqui, se você tomar o suco de laranja, ele tem um índice glicêmico mais alto do que se você chupar a laranja. Por que isso? Por causa das fibras que você está ingerindo na hora que está chupando. Muito bem, essa aí é novidade para mim. Próxima pergunta. Quais os alimentos que causam maior pico de insulina no sangue? Vera Oliveira do Gama. Vera, é o que o nosso colega acabou de falar aí. Os alimentos de alto índice glicêmico, eles aumentam também muito rapidamente a insulina. Com isso, consome mais rapidamente também a glicose que você ingeriu ali e você tem a necessidade de repor muito mais rapidamente os seus alimentos, a sua necessidade alimentar. Bom, qualquer pergunta que não foi respondida aqui, doutor Luiz responde daqui a pouco via internet. Você também pode fazer sugestões no pergunteaodoutor@redeglobo.com.br. Muito obrigado, doutor Luiz. Até a próxima, Fábio.